Rebanhos enviados, Pai do Senhor, bom dia. Nós estamos focados, nosso ministério, nossa igreja, aos despertamentos do nosso Senhor Deus. Tem nos despertado cada dia mais, cada semana, cada hora que nós estudamos, que nós oramos, que nós descemos no joelho. O Senhor tem nos dado mais intimidade, porque geralmente a busca pela intimidade vem da oração. E quanto mais nós oramos, quanto mais nós descemos em oração, mais a profundidade, intimidade com Deus, Ele vai nos entregando. Então, nessa hora de... Agora vai ser mais ou menos 12h39, horário de meio-dia, o horário que eu tirei para fazer o áudio. Eu queria falar para os irmãos que estudar sobre Deus é entrar num assunto mais profundo, misterioso e ao mesmo tempo mais maravilhoso de toda a existência. Por que eu falo isso, rebanhos enviados? Na teologia, o estudo sobre a pessoa de Deus chama a teologia própria. Então, nós estamos focando nossa igreja em estudar sobre Deus, descobrir sobre Deus. Quem é Deus, o que Ele faz, o que Ele é, o que Ele fez, como Ele agiu, como Ele foi nos períodos de guerra, de luta, de prova do povo, como foi a intenção, a forma que Deus vê, a forma que Deus usa o ser humano, como Ele fala através do homem, como Ele fala através da mulher, como Ele fala através do Filho, como Ele fala através do Espírito Santo. Esse é o nosso foco, rebanhos enviados. Portanto, nossa igreja está em total despertamento para seus filhos, para seus parentes, que quando sentarmos sobre o banco, a cadeira, o altar da igreja, a língua da igreja é falar sobre Deus. Então, que você que está no ministério, está indo nos cultos, está entrando nos cultos, essa é a língua, né? E para responder às perguntas, o que é Deus? A Bíblia não tenta provar que Deus existe, ela simplesmente começa afirmando a sua existência. No princípio criou Deus. Tá vendo aí? No princípio criou Deus. E se Deus criou e foi criado, e se foi assim, para que o rebanho entenda de forma bem explicada, nós conhecemos a Deus através do que Ele relevou sobre si mesmo. Então, Deus, Ele sobre si, Ele se revelou através do que Ele criou. Podemos dividir o estudo que nós vamos fazer nos nossos cultos de doutrina em 3 colunas. Quem é Ele? Como Ele é? Seus atributos e o que Ele faz. Olha como você vai aprender sobre Deus. Quem Deus é? Pastor Marcos, quem Deus é? Nós no último culto de doutrina vimos que os nossos irmãos citaram: Deus é amor, Deus é fogo consumidor, Deus é justiça, Ele é tudo, Ele faz, Ele cumpre, Ele age, Ele é, Ele foi, Ele fez. Isso tudo é Deus. Deus é amor, é fogo consumidor, Ele é. Agora, como Ele é? A pergunta vem: como Ele é? E como é Deus, irmãos? E como é Deus? Se Ele é fogo consumidor, é justiça, é amor, é isso, é paz, Ele é tudo. E como Deus é? Deus é branco? Deus é vento? Deus é madeira? Deus é plástico? Deus é o quê? O que você pensa que Deus é? E seus atributos, né? O que Ele faz? O que Deus faz, irmãos? O que Deus faz? Você está entendendo para onde que nós vamos? Então, nas quinta-feira, nós estamos com o culto de doutrina. E os nossos estudos será quem Ele é, como Ele é, o que Ele faz, o que Deus fez e o que Ele faz. Deus fez e faz. Deus fez o que no Antigo Testamento? Deus fez o que no Novo Testamento? Deus fez o que hoje? E o que Deus vai fazer?
A única forma que nós podemos ver o agir de Deus, às vezes em algumas visões, ele diz que nos últimos dias darão visão à sua igreja. Como nós dividimos aí em 3 partes, nossos estudos vai ser bênção. Aí tem o que a Bíblia diz que Deus é, irmãos. O que a Bíblia diz que Deus é. Vamos lá, vamos pegar aqui um trecho. Deus é Espírito. Quem falou isso? João 4:24. Ele não tem um corpo físico. Como o nosso Deus não é limitado, olha só, como nosso Deus não é limitado pelo espaço, pelo tempo ou pela matéria, ele é invisível aos olhos humanos, mas totalmente real e presente. Deus é amor, em 1 João 4:8. O amor não é apenas algo que Deus faz. Você está entendendo? O amor não é só o que Deus faz, é quem Ele é. Tudo que Ele criou, de forma como Ele lidar conosco, como Ele governa, com esse amor perfeito que Deus tem. Deus é luz, João 1:5 fala, significa que Ele é luz, santidade, pureza, verdade. Nele não existe nenhuma brecha para o mal ou para a mentira. Deus não tem brecha para a mentira. Deus não tem brecha para negócio de mal. Não, Deus, Ele é o amor. Então, nós seguimos a Deus, espelhamos em Deus, né? Como Deus, Ele é. Então, se você entende o que nossas doutrinas está ensinando, não é mostrando para vocês como que é o pastor Marcos, como que é os irmãos. Não, nós não estamos ensinando a matéria humana, nós inspiramos Deus através de nós. Se você tem uma vida com Deus, as pessoas vão ver Deus em você, quando você está com a Bíblia na mão, estudando sobre Deus, e você está deixando o movimento de Deus entrar em você, porque muitas igrejas hoje não estão mais tendo conhecimento, não está crescendo, não está mudando, porque a doutrina não é a Bíblia, não é de Deus. A doutrina, o ensinamento não se parte daquilo que Deus é, da base que nós temos hoje no nosso continente. O estudo que nós colocamos tem que ser sobre Deus. Deus é a base da igreja, Deus é a estrutura da igreja, Deus forma a igreja, Deus é a igreja. Então nossa base é Deus. E se a nossa base é Deus, então você tem que estudar sobre Deus, o que Ele faz, o que Ele é, como Ele age. Então, se você crê que Deus está nesse ministério Rebanhos Enviados, você está convidado a participar dos nossos cultos de doutrina. Será realizado toda quinta-feira, e vai começar a partir de quinta-feira que vem as primeiras teorias do Rebanhos Enviados falando sobre Deus. E você vai ver que nossas atitudes são ignoradas quando nós descobrimos que Deus é Deus. Essa falta de compreensão humana, muitas pessoas religiosas querendo para si mesmo, achar que o seu orgulho tem que estar na frente da igreja, achar que o seu achismo tem que estar na frente da igreja, achar que o seu pensamento tem que estar, é o que eu penso, é o que eu sou. Não é o que você pensa, não é o que eu sou, é o que Deus é o que Ele faz. É isso que nós somos. Nós somos imagem e semelhança de Deus, e é com Ele, é para Ele. Então não é o que eu penso, não é o que eu sou, não é baseado em mim, não é o que o meu pensamento você está andando com o ser humano porque o irmão é tão bom, vou andar com ele. Mas como que a mente desse ser humano é? Como que ele pensa? Então, meus irmãos, eu marco o encontro contigo, um encontro especial. Vai cair dia 2 do mês de julho, que é a próxima quinta-feira que vai ter. E você pega seu caderno, seu papel, sua caneta, sua opinião, que você vai participar do nosso culto de doutrina. Vai ser uma benção. Você vai estar participando do nosso culto de doutrina e eu vou estar te esperando lá. Lembra de uma coisa, irmãos? Nós não estamos mais lembrando que as nossas igrejas, elas precisam comentar, falar sobre o céu, esquecer a matéria.
e vamos ver como é que fica particularmente, se você realmente participa de uma igreja de verdade, como que é o linguajar dos seus irmãos, quando ele está perto de você. Ele fala sobre quem? Sobre o quê? Sobre consertar, sobre ajudar, sobre santificar, sobre melhorar? Ou será que os seus irmãos, ele fala um linguajar diferente do que a Bíblia ensina? Que a Bíblia vai ensinar que nós somos pecadores, nós erramos, nós temos os nossos erros, mas os apóstolos, os ensinamentos dos apóstolos, os ensinamentos dos nossos irmãos, era que a igreja cada dia tinha que avançar, melhorar, se capacitar, se preparar, se posicionar, se consertar, ter perdões, ter amor pelo próximo. Qual era o ensinamento dos apóstolos? Então, se você quer seguir, se você quer aprender, se você quer realmente entender o que a igreja de Cristo é, nossa igreja Rebanhos Enviados, estamos posicionados a falar de Deus para aquele que sentar sobre uma cadeira, sobre um dos cultos, sobre um dos nossos ensinamentos. Quinta-feira, culto de ensinamento no Rebanhos Enviados, Rua Amélia, Castelinho 708. Não perca, venha para cá. Eu, o pastor Marcos, vou estar lá, vou estar orando pela sua vida. Nossas irmãs, nossos obreiros vai estar lá com azeite na mão, vai estar lá orando pelos doentes, pelos enfermos, e vamos estar posicionados na porta para te recepcionar, colocar você na frente de uma cadeira aonde você realmente vai olhar para cima e vai falar verdadeiramente a língua que é do céu. Que Deus abençoe.